Como anda o seu cuidado com a pele? Você sabe o que é toxina botulínica, preenchimento ou laser? Hoje teremos a presença do dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Márcio Soares, para esclarecer um pouco dessas dúvidas para nós. Na última década tivemos um aumento muito grande dos procedimentos estéticos não cirúrgicos, dentre eles o botox, os preenchimentos ou o uso dos lasers. Hoje temos aqui o Dr. Márcio, meu amigo dermatologista, para falar um pouco mais, esclarecer um pouco das dúvidas das mulheres hoje, né, Márcio? Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui de falar de um órgão tão importante do nosso corpo, que é a pele, porque muito pouca gente lembra, mas é o maior órgão do corpo humano. É o maior órgão do corpo humano. Márcio, vamos começar falando das manchas, né? Principalmente do melasma. Qual seria a definição do melasma, para explicar um pouco aí, esclarecer as dúvidas das mulheres? O melasma é uma queixa muito recorrente no consultório dermatológico. A incidência do melasma tem aumentado bastante nos últimos tempos e a gente não sabe exatamente qual é o motivo. Porém, o melasma, o que é o melasma? É o aumento da pigmentação, ou seja, o aumento da coloração da pele, que acontece geralmente pelo estímulo da luz. É muito importante que as pessoas saibam disso. É o estímulo da luz e não o estímulo solar. Todo tipo de luz ele acaba estimulando a produção do melasma. Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas acham que o protetor solar, porque vulgarmente a gente chama de protetor solar, ele deve ser usado apenas quando a gente está exposto ao sol. E na verdade, o paciente que tem melasma, que tem essa mancha, ele acaba tendo que ter a consciência que ele vai ter que usar o protetor solar o tempo todo. Todo momento que ele estiver exposto à luz, ele vai ter que estar protegido dessa luz. O melasma em ambiente fechado, dentro de casa tem que usar o protetor solar. Dentro de casa tem que usar o protetor solar. A luz do computador, a luz da televisão, essa luz branca, todas elas acabam estimulando a produção desse pigmento. É lógico que a luz solar muito mais, porque a luz solar chega a ser em alguns momentos 1 milhão de vezes mais forte do que essa luz que a gente está exposto em ambiente fechado. Mas pensa você, durante 30 anos seguidos, você é exposto a uma luz em ambiente fechado. Se você for avaliar o acúmulo que esse dano faz para a sua pele, você vai conseguir entender o quanto que é importante você fazer o uso do filtro mesmo em ambiente fechado. E o melasma então é essa mancha. Qual a população mais atingida, né, que pode ter a evolução para o melasma? Então, o melasma ele é muito mais presente em mulheres. Chega a ser 4, 5 vezes mais presente em mulheres do que em homens. A gente sabe que a questão hormonal e principalmente o estrógeno, ele tem uma associação com o melasma. Não é uma associação causal, mas é uma associação em que você acaba piorando o quadro. E por isso que mulher tem muito mais, por causa da questão que o estrógeno é um hormônio feminino, né? Mas tem uma associação genética também e racial. Mas todas as pessoas estão sujeitas a apresentar o melasma. Não existe exatamente como você prevê, mas todas as pessoas que, por um tempo prolongado, esteja exposto a uma luz intensa ou uma exposição solar intensa, ela pode desenvolver um melasma. E tem cura? Então, essa é a grande questão. O melasma, ele é uma doença crônica. Você tem que pensar no melasma como um paciente que tem pressão alta, como um paciente que tem diabetes. Ele tem tratamento. Vai fazer o controle, né? Um controle. Você tem a fase de ataque, que é a fase para você melhorar. Você trata de uma forma mais intensa para que aquela mancha melhore, mas você sempre vai ter que fazer uma manutenção, porque ele não tem cura. Então, o mais importante do paciente que chega no consultório dermatológico, ele entender é isso, que ele vai ter que controlar a vida toda. Porque a maioria das vezes o que a gente vê é aquele paciente, porque ele traz um estigma social muito grande. É geralmente aquela mulher que para sair de casa ela acaba colocando muita maquiagem para tentar esconder a mancha. Já procurou 2, 3, 4 médicos tentando solucionar o seu problema e ela tem que entender que sim, tem como controlar, mas não vai ter como curar. Agora a luz, principalmente a luz solar, como você disse, era um grande inimigo, né, da pele, em vários aspectos. No desenvolvimento de manchas como o melasma, né, e até mesmo no fotoenvelhecimento, né?
no surgimento de rugas ou do surgimento de uma má qualidade da pele devido à exposição solar. O que você pode falar? Até as pessoas que ficam meio paranoicas de se expor à luz solar para fixar a vitamina D, né? O que você pode falar um pouco sobre isso? O sol, na verdade, ele é o principal causador do chamado fotoenvelhecimento, que é o quê? É o surgimento das manchas, o surgimento do próprio câncer de pele, que ele é estimulado pela exposição solar e principalmente, que é uma queixa muito comum no dia a dia no consultório, são as rugas. Então, o principal causador e estimulador do aparecimento das rugas é a exposição solar. Você puxou um gancho muito importante aí, que são as rugas. Você aí no seu dia a dia da clínica, você faz o uso constante da toxina botulínica e dos preenchedores, né? E existe uma dúvida muito grande. O que seria a toxina botulínica e o que seriam os preenchedores? Dá uma esclarecida pra gente, Márcio, por favor. A toxina botulínica, que popularmente a gente conhece como Botox, ela é um grande aliado no nosso dia a dia, uma grande aliada no nosso dia a dia. A diferença entre eles, principalmente, é a seguinte. O Botox, a toxina botulínica, ela é utilizada para ruga dinâmica, aquela ruga que você faz quando você se expressa. E conforme você vai se expressando, geralmente do mesmo jeito, a pele vai marcando, porque é como se você fosse deixando ela amassada pela expressão. E o Botox, ele age justamente nessa ruga. Como ele causa uma paralisia temporária da musculatura, ele vai fazer com que essa sua expressão ela seja suavizada ou até mesmo paralisada. Depende muito da vontade de cada paciente. Mas a gente pode simplesmente suavizar, sem esse preconceito de que Botox deixa todo mundo congelado. O preenchedor, existem vários tipos de preenchedores, mas o mais utilizado hoje em dia é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um produto que a nossa célula produz, só que hoje em dia por biotecnologia a gente acaba trazendo de fora para injetar realmente. Ele é utilizado na volumização. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco de gordura, a pele vai ficando mais flácida e com isso a gente vai fazendo pequenos sulcos ou pequenas áreas de flacidez. O ácido hialurônico é justamente para isso, você injeta um volume nessa pele que foi perdido para que ela fique novamente um pouco mais firme e que esses sulcos ou essa flacidez ela diminua. Agora é importante dizer o seguinte, é você restaurar o volume que você perdeu com o envelhecimento, porque muita gente também tem preconceito em fazer um preenchimento porque acha que vai ficar estigmatizada com igual esses atores de Hollywood ou alguns globais que exageram um pouco no cuidado. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, esses procedimentos estéticos, eles existem para que a gente melhore, nunca para que a gente piore. Por isso que ele sempre tem que ser feito com cuidado. Sem exageros. Sem exageros, com um profissional que tenha esse bom senso de fazer aquilo que seja bom para cada paciente, porque cada um tem a sua própria indicação. Agora, em termos de tempo, o paciente fez a aplicação da toxina botulínica e do preenchedor. Quanto tempo que ele vai ter efeito no organismo dessa pessoa? Bom, isso é uma coisa que você nem sempre medicina 2 mais 2 é igual a 4, não é uma ciência matemática. Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Isso vai depender de vários fatores, como o metabolismo pessoal, vai depender do consumo de cigarro, vai depender da sua quantidade de zinco, por exemplo, que você tem estocada no organismo, mas em média, isso é uma média de 4 meses para o Botox, com aquele efeito bom, aquele efeito total. E o preenchedor ele varia muito, o preenchimento de volume pode durar com ácido hialurônico, de 1 ano e meio a 2 anos, um preenchimento mais superficial de 1 ano a 1 ano e meio mais ou menos. No dia a dia, quais são as áreas que são mais procuradas para a aplicação do Botox? Principalmente o terço superior da face, né, que a gente chama aqui a musculatura da mímica facial. Quando você fica bravo, quando você sorri, faz aqueles famosos pés de galinha. A paciente que quer levantar um pouquinho a sobrancelha porque teve uma queda de pálpebra, o envelhecimento cai um pouquinho a pálpebra e com o Botox você consegue melhorar isso daí e adiar um pouquinho mais a cirurgia. Adiar. Agora vocês, dermatologistas, têm uma outra arma muito importante, que são os lasers. Você pode dar uma pincelada sobre os lasers para nós? Claro. Os lasers são outros grandes amigos dermatologistas que vieram só para melhorar o nosso dia a dia. O conceito de laser é um conceito muito físico, que é a fototermólise seletiva. O que isso quer dizer?
existe um alvo, essa luz vai atingir esse alvo e através desse alvo ele vai dar o resultado que você deseja. Ou seja, se você quer um laser para mancha, você vai através de uma luz atingir essa mancha e eliminar essa mancha. Se você quer um laser para flacidez, geralmente o alvo é a água, você vai através dessa luz atingir a água, estimular o aquecimento dessa água, com isso você estimula o colágeno e melhora a flacidez. E você tem os lasers resurfacing, né, como o CO2 fracionado, por exemplo, que é para aquele paciente que tem um fotoenvelhecimento severo e quer melhorar, digamos, entre aspas, tudo, a ruga, a mancha, a flacidez. Então, dependendo da indicação, você tem excelentes aparelhos para que você consiga trazer de volta um pouquinho de uma juventude perdida, digamos assim. Agora, o que eu vejo no meu dia a dia do consultório, acho que você também acaba vendo isso, são aquelas pacientes que chegam com aquelas receitas de bolo, né? Ah, minha vizinha passa um creme, para minha pele também vai ser bom. Existe um creme específico para cada tipo de pele? Com certeza. Existe desde a cosmética. O que quer dizer isso? O creme que vai ser para pele oleosa, o creme que vai ser para pele ressecada, aquele paciente que tem uma pele mista, até as próprias concentrações. Um paciente mesmo que você indique uma mesma medicação, ou seja, o mesmo princípio ativo para duas pessoas diferentes, às vezes a concentração da pessoa A é diferente da pessoa B. Por quê? A pele é mais grossa, a pele é mais fina, então não existe receita de bolo em dermatologia. Como em medicina, né? Em medicina não existe receita de bolo, porque cada paciente ele tem que ser avaliado de uma forma individual, como uma pessoa única, com suas necessidades e com o seu devido tratamento adequado. Márcio, muito obrigado pela presença aqui no Papo Médico, foi um prazer. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Hoje foi muito bem frisado pelo Dr. Márcio os cuidados com a pele. O uso do protetor solar e a visita ao dermatologista são muito importantes. Até a próxima!